Artesanato do Bem. Estamos agora com o Bazar Permanente aqui no centro, Rua Barão do Rio Branco, 952, todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 14 horas. Agendamos também horário personalizado, se necessário. A renda será revertida para a sopa fraterna. Contamos com a sua colaboração e divulgação. Fazer o bem faz bem. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Estamos saudosos da presença física de vocês, irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui. Mas temos que manter o distanciamento social em benefício da nossa saúde. Pais e mães, continue colocando seus filhos para assistirem às aulas das irmãs Rose, Regina e Clarice, que estão sendo colocadas canal SEAC Birigui, Evangelização Espírita. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada nesta noite. Vamos agora fechar os nossos olhos, esquecer as tribulações do dia e pedir amparo espiritual aos protetores desta casa, Felício Luchini, José Maria Lisboa, Linda Dias de Almeida, João Dias de Almeida, para que derramem bênção sobre nós, nossos familiares, onde quer que estejam, nossos amigos e pessoas necessitadas. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, nos envolvam em muita paz e tenhamos motivos que nos levem a refletir sobre as lições contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, que possam ficar gravadas em nossos íntimos e aplicadas no nosso convívio diário com a família, no trabalho, onde estivermos. Que todos que nos acompanham de seus lares fiquem concentrados, vibrando juntos, iremos receber dos protetores dos médiuns bênçãos de luz e o passe à distância. Sintam neste momento o calor e as energias curativas revigorando a nossa matéria e nosso espírito. Vibremos gratidão, amor a Deus e ao próximo, todos numa mesma sintonia com a espiritualidade maior. Com Horaci Ângelo Mantovani, Pedro Schwesmen Piccolotti, Maria Fabris Petean, Adelino Marques de Oliveira, Maria Benassi Valera, Luzia Pereira Leite, Ondina Marcolino, Ercília Justino, Neucides Petean, Yolanda Tamarose, Lenor Ângelo Sintra, Geraldo Máximo da Cruz, Maria Juvencio Marcelino, que juntos com os médicos espirituais estão derramando sobre nós o medicamento espiritual para nossos corpos e nossas mentes. Que os enfermos nos hospitais ou em seus lares recebam também o lenitivo para a cura de seus males. Que continuemos a aprender essa doutrina bendita e possamos superar nossos erros, imperfeições e sejam substituídos por virtudes e qualidades em nossos corações. Espíritas, sejam melhores. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Agora nós assistiremos à palestra da professora doutora Maria Noemi Manfredi. Boa noite a todos, a todas. E nessa noite nós vamos iniciar as nossas reflexões a partir do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos propõe a seguinte reflexão: deixai os mortos enterrar os seus mortos. E por isso, esse capítulo, ele apresenta um nome, um título inicial bastante desafiador, que é Moral Estranha, não é? Eu vou ler para vocês, é um trechinho bem rápido, bem sucinto do Evangelho, que discorre sobre esse tema que eu acabei de passar para vocês. É uma conversa de Jesus com um rapaz de sua época e ela transcorre da seguinte maneira: e a outro disse Jesus: segue-me. E ele lhe disse: Senhor, permita-me que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa que os mortos enterrem seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Nos tempos atuais, nos tempos que nós estamos vivendo, temos necessidade premente de buscar explicações que possam nos ajudar a passar por essa fase, que nós sabemos que é uma fase transitória do nosso planeta. Mas toda fase transitória, ela demora o tempo que for necessário, para que todos possam atingir o mesmo grau de vibração, o grau vibracional mais elevado, que nos aproxima mais da nossa essência divina. Pois bem, aqueles que nesse instante estiverem se organizando internamente para poder fazer as suas reflexões, para poder evoluir internamente, para buscar melhores caminhos, certamente que não é o caminho mais fácil, porque requer que nós tenhamos uma humildade muito grande quando entramos em contato com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições. E a partir disso, toda a obra de Allan Kardec, e inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá todo um histórico da moral segundo os preceitos cristãos, toda a obra de Kardec nos encaminha a um raciocínio, a uma fé raciocinada que possa nos ajudar a entender pelos momentos pelos quais estamos passando. Por isso as obras de Kardec, elas são atemporal. Podemos ler em 1800, que foi a época 1857, por aí, que foi a época que surgiu o Espiritismo, né? Quer seja em 1900, no século XIX, no século XX, no século XXI, ela sendo atemporal, ela fala aos nossos corações e ela nos transmite lições das quais nós tiramos a base da nossa existência aqui no nosso planeta. Por que estamos aqui? Por que estamos convivendo com as pessoas às quais nós temos contato, nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos? Por que estamos neste planeta? Por que estamos nesse país? Por que estamos nesse mundo com tantas situações conflituosas e tantas situações doloridas? Esses questionamentos todos fazem parte da nossa evolução.
Nós não podemos nos sentir perdidos. Pelo contrário, é através da leitura e do estudo, no caso de nós espíritas, das obras de Allan Kardec, é que nós vamos encontrando para a nossa fé um raciocínio que coloque tudo no seu devido lugar. E quando no capítulo 23, no Evangelho segundo o Espiritismo, se fala dessa moral estranha, nós temos que entender que, primeiro, tudo que foi escrito no Evangelho, ele foi trazido ao longo de muitos e muitos anos. 1000, 2000, não é? Anos, desde o nascimento de Jesus. Sabemos que quando Jesus estava aqui na Terra, os seus discípulos, eles eram muito pobres, pessoas muito humildes, não sabiam escrever, registrar por escrito o que Jesus falava. Então, os registros escritos vieram posteriormente, a partir do momento que todas as propostas do cristianismo trazidas por Jesus foram ficando cada vez mais famosas, as pessoas foram conhecendo, e no mundo antigo, há mais de 2000 anos atrás. Então chega para nós, às vezes, algumas traduções, algumas palavras, porque naquele momento da vinda de Jesus para cá, era outra fala, outras línguas que se falavam, línguas antigas, que quase não existem mais, ou mesmo línguas que foram extintas. Então, para chegar até os nossos dias, às vezes nós temos que fazer algumas adequações para entendermos a profundidade daquela lição. E assim acontece com o capítulo 23, que fala dessa moral estranha. Porque parece-nos estranho que Jesus tenha dito ao rapaz, né, que não enterre seu pai agora, venha comigo. Qual é a profundidade? O que realmente está sendo colocado aí? Para nós conseguirmos entender a profundidade dessa lição, nós temos que nos reportar ao Livro dos Espíritos, sobretudo nas questões 629, 633, 634. Fazendo um apanhado geral dessas questões que tem no Livro dos Espíritos, nós vamos começar a entender o que é moral, segundo a perspectiva dos espíritos. Então, nós temos que começar a entender que existe a moral humana e a moral divina. A moral humana, ela está sujeita às situações que o homem vai passando durante a vida que ele tem aqui no nosso planeta. Então, cada época tem a sua moral, tem os seus costumes, tem a sua cultura, mas tem coisas que passam e nunca mais voltam. Por exemplo, as nossas vestimentas. Nós não nos vestimos mais como há alguns séculos atrás, não é? Não existe uma mudança? Então, isso tudo ficou para trás. Então, tem coisas, a moral humana tem coisas que ficam para trás, que são deixadas de lado. Agora, a moral divina, a ética divina, ela perdura, quer seja qualquer tipo de tempo que nós estejamos vivendo. Então, seja no tempo mais antigo, seja atual, os tempos vindouros, a moral divina é aquela que permite que nós tenhamos um acesso às orientações divinas, através de ações que são ações verdadeiras, genuínas, que estão junto, grudadinho ali, com a nossa essência divina, com a essência do Criador, que chamamos de Deus, não é? Então, nós usamos a palavra Deus para explicar, mas Deus é tão maior que uma palavra, é tão grande, que a nossa fragilidade em descrevê-lo é muito grande. As nossas palavras são pequenas para descrever a grandiosidade que é Deus. E é dele que a nossa origem vem dele, é dele que nós nos originamos. Então, a moral divina é aquela que perpassa todos os tempos. E ela
nos ajuda, são um conjunto de regras, de referências, que nos ajuda a ter um norte na vida que nós temos aqui nesse planeta. Porque quando nós estamos aqui, nós precisamos ter algumas referências, algum norte. E a moral humana, ela tenta de todas as formas atingir essa moral divina. Então a moral humana, ela sempre vai caminhar nesse sentido. Vamos tentar pensar aqui algumas orientações que os espíritos nos deram a respeito da moral. Uma das coisas que eles nos falaram é que todas as ações da nossa vida devem ser baseadas na seguinte premissa: eu não devo fazer ao outro aquilo que eu não quero que faça comigo. Esse é o primeiro ponto. Se eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosto de mentiras, então eu não devo mentir para quem quer que seja. Eu tenho que ser o exemplo daquilo que eu acho que é uma verdade, não é? Então, quando eu me afasto dessa minha verdade interior, eu caio no quê? Na hipocrisia. A minha boca fala, mas o meu coração não sente. Então eu começo a tratar o outro de uma forma fria, distante, mentirosa. E quando eu faço isso com o outro que está do meu lado, eu faço isso comigo mesmo, porque eu acabo ferindo a minha verdade. Então, eu quero que o outro não minta para mim, mas eu minto para ele? Que tipo de moral é essa? Não é? Então, a primeira coisa, nós não devemos fazer ao outro aquilo que nós não queremos que faça conosco. Isso são ditados antigos que os nossos avós, que os nossos familiares antigos sempre falaram e sempre tem um fundo de verdade, sempre, né? A segunda situação da moral é que o homem deve respeitar o limite das suas necessidades. E os espíritos dão até um exemplo, na alimentação. Quando eu me excedo na alimentação, eu sei que aquilo vai acabar prejudicando a minha saúde. Eu me excedo nos doces, eu sei que vai atrapalhar ali a minha taxa de açúcar e isso pode gerar alguma situação que vá prejudicar o meu corpo físico. Mas, em vez de eu dar um basta, o que eu faço? Eu não respeito os meus limites. Aí quando chega uma situação de eu estar realmente doente, o que acontece? A primeira coisa, eu vou acusar alguém e não a minha negligência em observar as minhas reais necessidades. Isso é moral? É, isso é um passo para a moral, sim. Saber entender a nossa necessidade, saber dar um basta quando precisamos, né? Para que a gente tenha uma vida saudável. Nós estamos aqui no planeta com um corpo lindo e maravilhoso, graças a Deus, né? Mesmo as imperfeições, a gente sabe que tem uma finalidade ali, por isso essas imperfeições devem ser vistas com o olhar da generosidade, porque muitas vezes ali está se espiando algo que precisa naquele momento. Então tenhamos amor e generosidade com o corpo humano, que é uma bênção divina. E o que nós fazemos com ele? Nós negligenciamos, nós não cuidamos como deve. Aí vem um outro ensinamento muito importante dos espíritos, que eles falam o seguinte: nós estamos aqui para viver experiências. Deus não vai escolher pela gente. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós temos o caminho do bem e temos o caminho do mal. Podemos escolher um ou podemos escolher outro. O que nós realmente às vezes não fazemos é arcar com a consequência daquilo que escolhemos. Nós queremos escolher e nos dar bem sempre. E não é assim. E não é castigo divino, é uma consequência natural da nossa escolha, aquilo que nós estamos vivendo. Então nós somos livres para escolher. Por que o nosso espírito e o nosso corpo estão juntinhos nesse momento? Porque o nosso espírito precisa da experiência do nosso corpo. E o nosso corpo precisa entender que ele é um veículo transitório, porque nós um dia
vamos deixá-lo, ele vai morrer, ele vai ficar aqui, que é aqui que ele pertence, e o nosso espírito vai em continuidade na vida espiritual. Mas nesse momento, tanto o corpo como o espírito merecem ser o quê? Respeitados, porque eles fazem as escolhas através das experiências. Isso tudo dá o tom da moral no respeito que nós temos com quem? Com as leis divinas que nos colocaram aqui neste planeta para estar vivendo, estar trazendo as possibilidades de evolução espiritual. É para isso que nós estamos aqui. Nós temos os bens materiais, que bom que nós os temos, nós os conquistamos com esforço, com trabalho, com dedicação à profissão, dedicamos a nossa família, tudo isso é um resultado muito bom, nos deixa muito felizes, mas nós temos que perceber que nós temos que caminhar juntinho, o espírito também precisa, a vida espiritual também precisa estar presente, porque senão chega na hora derradeira de irmos embora daqui, aí o que nós vamos começar? Entrar em desespero. Porque nós sabemos que temos que ir embora, porque ninguém fica aqui para sempre, não é essa a lei. E aí nós temos que ir embora e vamos embora com o quê? O que nós temos na nossa bagagem para levar? Apego, mágoas, né? Sofrimentos de toda a espécie que a gente encontra aos montes aqui no nosso planeta. Então nós não conseguimos nos liberar, nós ficamos presos. Por quê? Porque nós não entendemos que nós somos seres divinos numa experiência humana. E Jesus é a nossa ponte entre a nossa humanidade e a nossa divindade. Ele é um modelo, ele é um paradigma no qual nós temos que nos espelhar. Então, jamais ele faria uma fala dessa querendo dizer que nós temos que deixar os nossos mortos, não cuidar deles. Pelo contrário, o que ele fala aqui é que nós temos que ter a vida corporal, a vida aqui no nosso planeta, cuidar muito bem dela, mas nós temos que ter uma projeção, que é a vida espiritual. Essa é a verdadeira vida. Nós vamos voltar para o plano espiritual. E aí nós vamos chegar nesse plano espiritual e o que nós vamos ter em nossas mãos? O que vamos ter em nossos corações? O que vamos ter em nossas mentes? É esse o grande questionamento que é feito a partir dessa leitura. Então, quando Jesus fala para o rapaz, deixai os mortos enterrar os mortos, todos nós vamos embora daqui. Todos. Nós vamos deixar os nossos corpos aqui. Respeitemos toda essa liturgia da morte, porque a morte é algo muito difícil de se falar, porque ao longo do tempo foi se criando uma expectativa ruim em torno dela, mas ela não é ruim, ela é um fim de ciclo. Por que um fim de ciclo? Porque precisamos terminar aquele ciclo para começar um ciclo novo, e o ciclo novo na vida espiritual. E lá nós sabemos que o processo reencarnatório, por tudo que já estudamos, ele não é um processo fácil. Ele envolve muitas situações, envolve muitos diálogos, A espiritualidade tem um trabalho muito grande para programar a reencarnação. Não é fácil assim. Então nós temos que estar aqui e aproveitar aqui. Entender que aqui é o nosso campo de aprendizagem. E quando nós estivermos prontos para partir, que essa parte espiritual nossa esteja devidamente preparada. E sempre vai ser difícil, porque não é fácil, porque é uma separação abrupta, seja qual for, porque é difícil, mas quando nos dedicamos a entender a vida espiritual, essa dificuldade passa, ela é transitória, é aquele tumulto, aquela confusão na hora da passagem, mas logo nós conseguimos nos encontrar exatamente no grau vibratório a qual nós pertencemos. E tem uma parte muito bonita que faz uma historiazinha assim bem interessante que acho que nos ajuda a pensar sobre isso. Ainda do Livro dos Espíritos.
eu vou ler para vocês, é bem pequenininho. 2 amigos estão prisioneiros e encarcerados no mesmo cárcere. Todos os 2, um dia, devem ter a sua liberdade. Mas um deles a obtém antes do outro. Seria caridoso aquele que ficou estar descontente porque o amigo libertou-se antes dele? Então, é isso. Nós pranteamos, choramos os nossos mortos, choramos a essa separação. É claro que sim, todos nós temos sentimentos, mas o que deve estar preenchido para aquele que se prepara para a vida espiritual é entender que essa passagem todos vamos fazer e que alegria que esse nosso aparente amigo, enfim, essa pessoa que nos significa tanto esteja fazendo essa passagem. Enviemos pensamentos salutares, pensamentos generosos, pensamentos amorosos, porque vai ser difícil para ela fazer essa passagem, assim como nós gostaríamos que fizesse conosco a hora que nós estivéssemos fazendo a nossa passagem. Nós precisamos desse carinho, desse pensamento bom. Então, é nesse momento que a gente vai se encaminhar para o Pai Celestial. Quem é o Pai Celestial? O Pai Celestial é Deus. E o que representa Deus? É essa moral divina. É essa moral que tem leis imutáveis, leis que transpassam o tempo histórico, o tempo do nosso planeta, o tempo dos outros planetas e das outras moradas. Porque essas leis preservam a vida e a nossa essência divina. Elas são importantes por conta dessa situação de tranquilidade, generosidade e acolhimento que essas leis nos promovem quando nós conseguimos segui-la. Então nós saímos do nosso pai simbólico, tá? Eu não estou falando aqui da pessoa pai, estou falando do pai simbólico, que é o pai terreno, que nos dá as leis, que nos dá ordem, né? O pai é aquele que dá ordem, que dá a lei, que dirige. Nós despedimos-nos daqui com muita gratidão para podermos estar no outro patamar com o Pai Celestial, que tem as leis imutáveis do universo, que nos traduz a vida espiritual, a vida que nós realmente temos e carregamos. Agora, todas as histórias de nossa família são abençoadas. Todas a nossa família, nossos pais, avós, bisavós, são graças a eles que nós estamos aqui. Eles passaram por momentos difíceis, certamente, mas essas histórias difíceis, esses momentos difíceis, têm que ficar com eles no seguinte sentido: as gerações vindouras, elas precisam renovar sempre as famílias, trazendo ideias novas, trazendo novas energias que possam levar aquela família cada vez mais à frente e todas as pessoas que fazem parte daquele grupo familiar. Então nós devemos agradecer aos nossos antepassados, porque por eles nós estamos aqui e sabemos que um dia seremos antepassados dos nossos queridos que estão por vir. Isso sem nos atermos ao processo reencarnatório, porque daí seria o momento de nós estarmos pensando numa outra palestra que envolveria outra situação. Para o momento atual, importa-nos, para essa palestra, importa-nos entender a continuidade da vida como uma dádiva inquestionável da presença de Deus, da vida espiritual, e que a vida tem uma transcendência. Ela não começa e acaba aqui, ela tem uma continuidade. Aqui nós estamos numa grande escola cósmica, onde somos constantemente desafiados a buscar a nossa reforma íntima. É para isso que nós estamos aqui, porque são coisas que nós não conseguimos resolver lá no passado e nos é dado essa oportunidade maravilhosa de vir aqui, às vezes com pessoas
que são nossos afetos, nossos desafetos, as pessoas que nos ajudam a subir, as pessoas que nos colocam para baixo. Mas a gente tem que estar sempre dentro daquela estrutura da moral que vem do Livro dos Espíritos. Não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Respeite as suas necessidades e os seus limites, saiba respeitar o seu corpo. Viva as suas experiências, tenha o seu livre-arbítrio, mas saiba sempre estar na busca maior que é a da vida espiritual. Entender e valorizar a vida corporal. Esse planeta, essa grande escola que é o planeta Terra. Mas entender que nós estamos nos encaminhando para uma grande evolução. E essa evolução vem de um trabalho interno. Ela não cai do céu, não cai. E aí, procurando um pouquinho mais, eu encontrei um livro bastante, que mexeu comigo há algum tempo atrás e que eu retomei a leitura. Emoções que Curam, do médium Vanderlei Oliveira, do espírito de Hermance Dufault. Maravilhoso livro, né? E num dos capítulos, ele faz uma espécie de etapas que nós devemos estar seguindo, né, para poder conseguir conquistar a nossa reforma íntima. É claro que é uma forma didática para ajudar o nosso mental a ficar organizado, para a gente poder estar trabalhando com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Emoção e sentimento não tem muita ordem, não é? Então, como eles não têm muita ordem, nós precisamos do mental para ajudar a pôr ordem nos sentimentos e nas emoções. É para isso que temos a mente e o coração, para trabalhar juntos, né? Quando a gente só trabalha a mente, nós ficamos muito frios, calculistas, distantes de nós mesmos. Quando só trabalhamos as emoções, nós deixamos que as emoções nos dominem. E aí é terra de ninguém, porque as emoções elas não têm autocontrole. Tristeza, alegria, não é? Medo, tudo isso faz parte do mundo da emoção. E nós temos que ter um controle sobre eles. Mas será que é controle? Atuais estudos estão dizendo que nós não devemos controlar as nossas emoções. Nós temos que saber administrar, porque todas as emoções fazem parte do quê? Da nossa experiência humana. Então, sabiamente, Hermance Dufault, ela vai organizar para nós em 6 etapas, que eu vou passar agora a vocês, que é bem interessante e podemos estar nos esforçando para estar seguindo essas etapas. Vamos ver. A primeira delas, ela colocou como projeção tóxica. O que seria isso? Se no momento de nossas vidas tem alguém que nos incomoda muito, presta atenção que aí tem. Quando alguém nos incomoda muito, é porque nós estamos projetando algo nosso, que não é muito bom, que não é legal, na pessoa. Só que como a gente é muito orgulhoso, muito vaidoso, nós não queremos reconhecer em nós aquele defeito que nós achamos, né, repulsivo. Então, quando eu vejo alguém que tem esse defeito que eu tento esconder em mim, eu jogo para a pessoa. Ah, fulano é maledicente. Ah, fulano é muito maledicente. Cuidado. Todos nós temos na vida sempre alguém ou alguéns que é a nossa pedra no sapato. Puxa, mas aquela pessoa por que age assim? Para e pensa, será que eu tenho, o que será que eu tenho dentro de mim igual a essa pessoa que eu tanto estou recriminando? Então é a primeira forma de nós adquirirmos o quê? Consciência. Lembra que os espíritos nos falaram? Para a gente não fazer para o outro aquilo que a gente não quer que faça para nós? Então eu tenho que olhar o outro como o nosso espelho, como o nosso reflexo. E isso já é uma tarefa muito difícil. Tem alguns de nós que não conseguem sair daqui, porque vai falar assim, não, imagina, eu não tenho defeito nenhum não. Quem tem defeito é o outro.
Eu estou sempre certa, eu faço tudo certinho. Eu rezo, eu leio, eu estudo. Como assim eu tenho defeito? Não, quem tem defeito é o fulano. Então, já é difícil a partir daí. A segunda fase seria identificar, não é? Mentalmente, examinar racionalmente o que é que está nos criando uma pressão interior para mudança. Quando eu consigo perceber aqui no primeiro passo, não, a pessoa está me incomodando. Opa, aquilo que aquela pessoa tem, eu posso ter dentro de mim. Pronto. Aí eu já estou preparada para o segundo passo. Eu vou usar agora a minha razão, o meu mental. Então eu vou ler livros, eu vou ouvir palestras, eu vou a eventos espíritas que ajudam a entender o que está acontecendo. Mas isso basta? Não, isso vai criando dentro de mim uma apreensão interna para mudança racional, mas está daqui para cima. O meu coração ainda não foi tocado, ainda não quero fazer nenhum tipo de mudança, eu não quero mexer no meu comportamento, tá? Então, parece que eu ouvindo palestras, lendo livros, participando de eventos, eu já mudei, e não mudo, porque eu continuo com o meu coração ali bem quietinho, sem mexer em nada. A terceira, reconhecer emocionalmente as imperfeições. Aqui é que nós vamos para o sentimento. Nós conseguimos chegar ao nosso coração. Quando eu leio, estudo, chego à conclusão, realmente eu tenho esse defeito, essa imperfeição. Meu Deus do céu, eu não queria ter isso. Aí eu já estou deixando que aquilo fique entranhado no meu coração, no meu sentimento. E aí o que eu começo a perceber? Que crescer dói. Quando você se encaminha para o crescimento, você tem que deixar alguma coisa sua que já não te serve mais. E dói crescer. E é um sentimento tão forte que ele começa... Tem pessoas que não conseguem sair daqui. Sabe o que elas fazem? Elas começam a ter autopiedade. Ah, como eu sou vítima das circunstâncias. Ah, como eu sou coitadinho. O mundo está contra mim. Por quê? Chegou no crescimento, precisa crescer, mas não quer crescer, porque dói. Ela tem que deixar alguma coisa, ela tem que se separar daquilo que está prejudicando ela. Então ela para. Diante da dor ela para e começa o quê? A lamber a própria patinha, como o gatinho faz, a se sentir com pena, autocomiseração, pena de si mesmo. Mas se a pessoa consegue entender que ela realmente precisa mudar, e ela falou, não, me ajuda, a espiritualidade me ajuda, eu estou sentindo essa dor, eu sei que eu preciso crescer, eu sei que eu preciso deixar isso de lado, só me ajuda, porque me dá um caminho para que eu possa estar eliminando essa dor. Vocês entenderam que saiu do mental e agora está no coração? Tudo que se aprendeu no mental é muito importante. Tudo que lemos, tudo que assistimos, tudo que ouvimos é muito importante. Isso faz parte do nosso mental. Mas se isso não é trazido para o nosso mundo de sentimentos, o mental fica ali, sofrendo, pressionado e não muda. Aí quando passa para o nosso emocional, se nós não conseguimos mexer no nosso lado emocional, nós ficamos ali no papel da vítima, do coitadinho, que sempre dá errado. Agora, se nós somos corajosos e tentamos avançar para mais uma etapa, nós vamos chegar na quarta etapa, que é o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. O que é isso? É o auto-amor. O que é o auto-amor? É você ser carinhoso e generoso com você mesmo. Quando você é carinhoso e generoso com seus defeitos, quando você fala, não, eu realmente errei, puxa, aquilo que eu fiz não está certo, mas vamos tentar ver um outro caminho, vamos tentar ver uma outra perspectiva. Quando você entra no auto-amor, o auto-amor te preenche tão intensamente que você vai começar a distribuir amor para os outros. Porque se você precisa de auto-amor, não é? O que dirá as pessoas que estão à sua volta? Todos nós precisamos desse auto-amor. Essa é a inteligência emocional,
que nós temos a inteligência racional, mas também temos que trabalhar em inteligência emocional, né? Então, o medo tem seu lugar, a culpa tem seu lugar, né? Esses sentimentos que parecem que são, cada um tem o seu lugar. Respeitá-los, administrá-los, entendê-los e superá-los. Olha como é difícil. Não é, às vezes, numa encarnação só não dá conta de fazer tudo isso. É um processo muito interno, muito lento. A quinta, renovação das atitudes. Eu só consigo mexer nas minhas atitudes quando a minha mente e o meu coração estão integrados. Aí eu começo a mudar a minha forma de ser. Então, vocês entenderam que se eu começo a mudar a minha atitude lá na primeira etapa, na verdade eu não consigo mudar, é algo só externo. Para eu conseguir mudar a minha atitude, eu tenho que passar por todas essas etapas. Então, quando eu consigo mudar as atitudes, sabe como eu percebo que eu consigo mudar as minhas atitudes? Quando eu faço escolhas mais assertivas. Quando a vida começa a dar certo, quando eu começo a fazer as coisas e elas começam a dar certo para mim. Nossa, mas está dando certo? Sim, porque você está aprendendo a fazer essas escolhas de forma mais efetivas. E você não quer gratificação de ninguém de fora. Não precisa ninguém dizer que você é maravilhoso, porque você sabe que você conquistou aquilo a duras penas. E você sabe que para conquistar aquilo, muitas ilusões tiveram que ficar para trás. E é isso que nós não queremos, né? A nossa parte lá, que ainda é aquela fase, né, que está presa aos mortos, no sentido do corpo, né, daquele corpo, daquela situação ainda muito terrena, muito humana, não quer crescer. Então ele não quer evoluir. Mas quando nós conseguimos vencer todas essas etapas, nós chegamos até lá. E por fim, a singularidade. Essa seria uma última etapa. E eu vou até ler para vocês. O importante é florirmos como somos e onde fomos chamados. Ser o plano de Deus no nosso caminho individual. Então, quando traçamos o nosso caminho individual dentro do plano de Deus, nós conseguimos deixar as coisas terrenas para o campo das coisas terrenas, dando a importância que ela merece, mas entendendo que nós somos seres espirituais numa experiência terrena e que Jesus é a nossa ponte entre a nossa humanidade e a nossa divindade. Gratidão. Muito bem. Muito obrigada. Prosseguindo, vamos rogar que os espíritos desencarnados possam ser esclarecidos e recebam luz e conhecimento de sua nova condição. Que eles sejam encaminhados aos hospitais e escolas espirituais, onde receberão cura, consolo e ensinamentos para a sua evolução espiritual. Que nós sejamos atingidos e influenciados por esses espíritos desencarnados que ainda estão em confusão. Recebam essa prece e partam do plano terreno. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem.
Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa divina imagem. Procuremos, no encerramento desta reunião, agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos juntos, recebendo o amparo e bênçãos de luz que recaíram sobre nós, nossos familiares, amigos e todos os necessitados do pão material e espiritual. Continuemos nossas orações diárias em nossos lares, às 12 e 18 horas, para harmonizar nosso ambiente familiar e aquietar nossos corações, que passam por incertezas, angústias e medo. Vibremos pensamentos positivos e palavras de amor e serenidade. Que sejamos auxiliados e façamos nossas preces com fé, confiança, que nunca seremos abandonados pelo manto divino de proteção e amor. Que nos tornemos canais de luz, sabendo sempre que quem reza pelos outros é o primeiro a ser atendido. Agradeço o seu aprendizado e segue evoluindo, porque nós somos a mudança que procuramos. Sejamos sempre positivos, sabendo que não existe nada mais forte que a fé e não existe nada maior que Deus. Com esperança renovada, devemos continuar seguindo, acreditando que a justiça divina sempre se fará presente. Tudo tem seu tempo, nunca perca o ânimo, a esperança e a fé nos desígnios superiores. Que o mensageiro Ismael cubra nosso Brasil com uma couraça divina, diminuindo as provas do povo brasileiro e sempre nos abençoando e protegendo, juntamente com os protetores desta casa bendita, com Linda e João Dias de Almeida, que há 94 anos se uniram em matrimônio neste dia 17 de outubro. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Agora teremos a música Nosso Lar, Filhos das Estrelas. Boa noite.
refletir em cada olhar, a luz do sol, do mar, do céu na imensidão, da estrela, estrela. Agora não podemos desistir, caminhos para a luz onde se abrir. Somos os chamados filhos do Senhor, das estrelas, Senhor, das estrelas. Cada um de nós já traz no seu olhar a beleza, a certeza de um novo amanhecer. São os filhos do Senhor renascendo das estrelas, ressurgindo do Senhor, das estrelas. O grande sol reflete a paz no universo, toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe, se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor, das estrelas, filhos da luz do Senhor, das estrelas. O grande sol reflete a paz no universo, toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe, se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor, das estrelas, filhos da luz do Senhor, das estrelas. Estrelas, somos estrelas, estrelas, somos estrelas.